Bom, pessoal, eu quero falar sobre a parábola do mordomo infiel. Essa parábola, ela está em Lucas capítulo 16. E ela também tem o nome de administrador infiel, né? Se for na linguagem de hoje. Mas eu prefiro ler na King James essa parábola por causa que é fiel, né? Então, versículo 1. E ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar desperdiçando os seus bens. Aí a questão da mordomia tem uma analogia entre o que é um mordomo. Por que eu escolhi também essa versão? Porque o mordomo, quando fala mordomo, a gente lembra do Batman, que ele tinha um mordomo que cuidava das riquezas. O Batman era o herói, fazendo uma analogia com Jesus, e o mordomo do Batman é que cuidava das riquezas do rei. Então, o Batman era um homem rico, né? E ele tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de estar desperdiçando os seus bens. Quem são os mordomos hoje? Se fosse trazer para o nosso contexto. Todos nós que herdamos a terra. E ele, chamando-o, disse-lhe: o que é isso que eu ouço de ti? Ou seja, houve uma notícia, né? Entrega conta da tua mordomia, porque já não pode ser mais meu mordomo. Então, esse mordomo, ele foi acusado de estar gerando mal os recursos que Deus colocou na mão dele, ou rico, né? Porque todas as parábolas apontam para Deus. E ele ia ser julgado pelos recursos mal geridos. Ele falou, então, recebe o dinheiro, né? Coloca limpo, porque você já não pode mais ser meu mordomo. Então o mordomo disse consigo: o que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia, ou seja, me tira da gerência. Cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Cavar é o que? É trabalhar, serviço braçal. E mendigar ele diz que tem vergonha. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, eles possam me receber em suas casas. Quem? As pessoas que deviam para o rei. Assim, ele chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta e assenta-te rapidamente e escreve 50. Então, se devia 100 garrafas de azeite, vai lá e paga o quê? 50. Ou seja, vamos resolver, né? O patrão tá querendo o dinheiro dele, né? Aí eu fui lá e perguntou ao segundo: quanto deves? 100 medidas de trigo. Então, toma a tua conta, né? E escreve 80. Ou seja, paga 80. Que o rei quer o dinheiro dele, né? E o Senhor, que é Deus, elogiou o mordomo injusto. Porque se devia, no caso, vamos supor, de trigo, 100 medidas e paga 80, é 100. Mas assim, esse mordomo, mesmo estando errado, ele ainda pegou 80 para pagar a quem? Ao rei, que é Deus. Então, Deus elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria. Agora ele está falando: porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, o mal, gente, está sendo mais sábio. Estão fazendo mais por onde, usando do mal, do que quem é do bem, entendeu? O mal está fazendo mais por onde
as coisas de Deus, vamos falar assim, entendeu? Do que pessoas do bem. Ou seja, no caso desse mordomo, ele sabendo das falcatruas lá e mesmo assim, ele ainda fez mais o bem do que as pessoas do bem. Porque apesar de não ser recebido por Deus, ele teria sido recebido pelas pessoas que ele fez o bem. Aí ele fala: e eu vos digo, fazei para si amigos com as riquezas da injustiça. Essas riquezas da injustiça é riqueza deste mundo, né? Seria a outra tradução literal, né? Então, eu vos digo, fazer para si amigos com as riquezas deste mundo, para que quando essas riquezas faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Ele está falando que o mordomo infiel, ele estava fazendo por onde ser recebido no meio das pessoas que ele ajudou, vamos falar assim. Porque porque ele falou: não, me arruma 80. O pessoal gostou. Não, você deve ser, me arruma 80. O pessoal gostou, ou seja, ele ia perder a mordomia, mas ia ser bem recebido pelas pessoas que deram um calote, vamos falar assim, que ele foi cúmplice. Aí Jesus fala: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois, se não tiver sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Ou seja, esse recado era para os fariseus, né? Porque os fariseus recebiam dinheiro de tudo, de toda espécie, né? Só que o problema é o quê? Que os fariseus, e isso serve não só para os fariseus, mas para todas as pessoas, né, que estão recebendo dinheiro, vamos falar assim, o que estão fazendo com esse dinheiro? Então, só que esse recado foi principalmente para os fariseus, né? Então, se vocês não são fiéis nas riquezas injustas, que é deste mundo, né, das pessoas que iam no templo, quem vos confiará as verdadeiras riquezas, que é as riquezas eternas de Deus? E se não fosse fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não dá para servir a Deus, que é o reino de Deus são pessoas, e servir ao dinheiro. No sentido do quê? De servir a interesses particulares. Essa é a chave dessa parábola. Entendeu? Então, vamos supor, uma pessoa que, trazendo para o contexto político, uma pessoa que quer ser político, ele trabalha para as pessoas e ele vai receber recursos, administrar os recursos da população. Então, o que acontece? Se a pessoa pega e faz uso impróprio do recurso, que é para servir o povo, ele vai ter o quê? Ele não vai receber as riquezas eternas. E às vezes até ele desviando, ele tá sendo mais sábio do que o pessoal que é de bem, que não tá lá, entende? Que são os filhos da luz. Ou seja, os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Porque às vezes ele entrega uma obra medíocre lá, desviou uma parte
e vai receber mais galardão do que gente que não fez nada, né? Que não tá fazendo nada, entende? Seria essa comparação. O que eu penso que trazendo essa parábola para os nossos dias de hoje, né? Então, a questão é que você está servindo a Deus, ao reino de Deus, fazendo a vontade de Deus com o dinheiro que você recebe, ou você está servindo ao dinheiro e às coisas da carne. Essa é a grande questão. E sobre essa questão que ele explica, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é justo no pouco também é justo no muito. A questão do que? De ser fiel. É fidelidade. Então, assim, ele está ensinando Jesus aqui como identificar as pessoas. Sobre do que? Pelas árvores que se conhece o fruto. Qual que é? Todas as pessoas, gente, se a gente observar, dão sinais. Às vezes a gente que interpreta errado também, né? Mas todas as pessoas dão sinais. Se vocês verem os vídeos bem... os primeiros vídeos desse canal, vocês vão entender o que eu tô falando. De dar sinais, entende? É isso. Se você gostou, peço que curta, que comente, que compartilhe. Se não é inscrito, se inscreve aí. Valeu!